Olá, muito bem-vindos a mais uma entrevista da série Quem é Quem? Na Rede Construção Digital Industrializada. E o que é essa história do Quem é Quem? É uma empresa da rede e hoje nós estamos aqui com a Cronerizaduto Arquitetos, empresa líder, avançada, inovadora, os três sócios e vão dar boas-vindas para vocês. A dama primeiro, Karin Kroner. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Roberto. Muito bem. Alexandre Kroner, o segundo sócio. Tudo bem, Ale? Tudo bom, Bob? Estamos aí. Obrigado pelo convite. Isso aí. Ver onde a gente agrega aqui. E o terceiro elemento, Anderson Zaruto, o nosso guru do BIM, sabe tudo e mais um pouco de 3D, 4D, 5D, 6D, e agora não sei nem quantos Ds mais tem nesse BIM, mas tem muito, né, Zaruto? Tudo bem por aí? Tudo bem, Bob. Obrigado pelo convite também. Estamos aí. Isso aí. E o nosso papo é um papo descontraído entre os sócios que conduzem a Cronerizaduto, que é um escritório de projetos de arquitetura muito relevante em São Paulo, fazendo projetos icônicos aqui, avançadíssimos na questão da transformação digital e do BIM, focados em industrialização da construção, e a gente vai compartilhar um pouco dessas ideias com os três líderes aqui, certo? Gerando conteúdo para a rede de construção digital, para a jornada da construção digital. Primeira conversa, vamos lá, vamos saber de onde veio a Cronerizaduto, como nasceu, qual foi a sua jornada, um histórico. Karin Kroner, e aí, qual foi a ideia inspiradora que criou a Cronerizaduto e como é que foi essa jornada e como é que vocês estão hoje posicionados no mercado? Conta tudo o que você sabe. Sei bem, estava lá desde o começo. Nossa empresa foi fundada em 1993, por mim e pelo Alexandre. A gente era um período pós-Collor, né, pós-plano Collor, então as empresas de arquitetura tinham enxugado muito a sua equipe e, ao mesmo tempo, foi um período que os escritórios tinham que fazer projetos, né, porque as coisas, aos poucos, foram se movimentando. E a gente entrou como escritório terceirizador, né, desenvolvedor de projetos executivos para outros escritórios de arquitetura. Então, Perfeito. Os escritórios de arquitetura faziam a concepção, aprovavam na prefeitura, às vezes a gente até já já entrava no projeto legal mesmo, aprovando, e depois faziam todo o desenvolvimento de anteprojeto, pré-executivo, executivo, detalhamentos, todas as compatibilizações com complementares. Com o passar do tempo, as construtoras as incorporadoras, na verdade, começaram a contratar essas etapas separadamente. Então, tinham os escritórios, né, que tem grife, que tem nome, então eles chamavam esses escritórios para fazer a primeira etapa dos projetos, e a gente, assim como tinham outros escritórios, mas a gente acabou desenvolvendo uma metodologia de trabalho bem séria, bem interessante para essas etapas. A gente desenvolvia a etapa seguinte, né? Então, tinha todo um cuidado de preservar a concepção do arquiteto inicial com relação à imagem de vendas, todas as premissas construtivas e briefing do empreendimento que a incorporadora oferecia. Então, tudo isso a gente foi trabalhando. Em 2010, assim, e a gente, na verdade, sempre querendo uma boquinha da parte de concepção, de criação, que era nosso objetivo, né? Mas Perfeito. Enquanto a gente não conseguia, que o mercado é um pouco fechado com relação a isso, a gente começou a vir pelas bordas, né? Essa parte do desenvolvimento, que, no fim das contas, era uma coisa que o mercado estava necessitando. Em 2010, a gente conhece o Anderson Zanuto, e ele vem trabalhar com a gente se identifica muito, teve uma empatia muito grande,
convidamos ele para entrar na nossa sociedade, e um dos intuitos da vinda dele era dar um enfoque um pouco maior na parte de concepção do escritório, formatar um departamento de concepção para a gente atacar um pouco mais essa parte, né? Isso foi se desenvolvendo, foi bastante frutífero, a gente conseguiu aí sair um pouco da sombra do desenvolvimento e nunca deixou de existir, na verdade, né? Mas a gente conseguiu aos poucos ter mais contato com incorporadoras e mais projetos de nossa autoria, né? Então eu acho que veio agregar aí. Então é esse o apanhado, um pouco o histórico geral aí da nossa empresa nesses 27 anos aí. Entendi, legal. Zanotto e Alexandre, complementar algo? 2010... Eu acho que essa fase aí, para a gente, foi muito importante de fazer de desenvolvimento, né? A gente trabalhava realmente para escritórios de ponta, aqui em São Paulo, principalmente, e o conceito era assim, o conceito que a gente vendia é que a gente era uma extensão do escritório, né? Então, isso que a Karen falou de respeitar a autoria, né? Mas a gente tinha muita liberdade de propor soluções, de trazer alguns conceitos, de solucionar todo o detalhamento de projeto, de acordo com o conceito do projeto, e a gente, assim, ficou um pouco... Às vezes tinha até gente que confundia a gente com um engenheiro, né? Porque a gente passou a adquirir um conhecimento técnico. E o que a gente fazia? Depois, quando a gente começou a unidade de concepção, a gente trouxe esse conhecimento que a gente tinha da parte técnica, de todos os sistemas, a gente traz ele para dentro da unidade de concepção, né? Então, hoje, os projetos, quando eles são concebidos, eles já saem pensados nos sistemas. Então, qual que é o sistema de ar-condicionado que a gente pretende para esse empreendimento? Qual é o sistema? Entendi. Como é que funciona o fluxo de instalação aqui, né? Então, eu acho isso, agregou, de certa forma, até um diferencialzinho aí nosso, né? Legal. Zanotto, quer complementar um pouquinho da sua entrada em 2010 para frente? Eu tenho só 10 anos nessa história aí. É bem interessante porque peguei um escritório já muito maduro com relação a processos e até mesmo com posição no mercado, né? Então, quando eu cheguei no escritório, eu fui estudar em Londrina, né? E quando cheguei em São Paulo, a gente vem com a gente tem um certo pensamento de sempre rebaixar, né, o Brasil, sempre rebaixar um pouco as nossas capacidades, mas quando eu cheguei no escritório, a gente estava trabalhando com o escritório de Nova York, com o escritório de Miami, desenvolvendo o projeto desses escritórios aqui e falando de igual para igual, tanto tecnicamente quanto de arquitetura. Então, tudo isso daí a gente foi bem surpreendente e muito enriquecedor, assim, né? Desenvolver esse tipo de trabalho e poder contribuir também. Legal, show de bola. Ótimo, então. Então, um histórico aqui já, claro, da jornada, né? Uma jornada sempre marcada por inovação, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e uma das inovações é bioindustrialização. Olha, você podia mostrar para a gente um pouco alguns exemplos do posicionamento de vocês, principais empreendimentos que vocês têm trabalhado, se é mercado imobiliário, varejo e tal, né, só para quem está nos assistindo entender com algumas imagens, né, a produção arquitetônica que vocês fazem. Pode ser, não? Pode. Se tiver, quando tiver na tela aí, me avisa aí que eu não estou vendo aqui. Já está na tela. Já está na tela. Croner e Zanotto. Então, a história aqui que a Karen já contou um pouquinho, né? E aí um pouquinho dos projetos que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, tanto para os arquitetos como para as construtoras, né? O próprio projeto aqui do Daniel Libeskind aqui em São Paulo, a gente fez junto com o escritório do Pablo Slemenson, a gente foi para Nova York, né? Teve toda essa troca lá, foi muito bom, né? Hoje o escritório, assim, ele é um escritório, como a gente tinha um histórico de desenvolver para os arquitetos, a gente acabou tendo um escritório aí que trabalha em várias frentes. Então, a gente trabalha
não só no mercado imobiliário, mas também, também trabalha no mercado corporativo, também trabalha na parte de concepção de interiores de escritórios, projetos residenciais, né? Aí o V-House, ele foi um dos primeiros projetos que a gente, depois que a gente abriu a concepção, né, foi um dos primeiros projetos maiores aí que saiu, mais representativos na cidade, né? É um projeto que foi feito para Related, né, e teve uma participação aí na fachada do escritório da arquitetônica também, né, mas a gente sempre trabalha muito as soluções aqui, a concepção básica do projeto, né, com esse conceito de grafismo que foi colocado no projeto, né, que veio de Miami realmente. E depois a gente também tem, então você vê, a gente tem uma linha de alto padrão, mas a gente também trabalha em projetos mais populares, né? Esse projeto que foi vendido para Calas, está até construído já, foi concluído agora recentemente. Né? Os projetos dos Max House, que a gente faz também toda a parte de concepção, e a gente daí faz junto com a Perkinsville, tem um contrato para fazer a parte de fachadas com eles. Isso aqui é um residencial de altíssimo padrão, ali em Juqueí, Pé na Areia. Residência, outra residência, né? Essa residência aqui é até interessante, porque ela é bem aquilo que eu falei, que é o conceito que a gente traz o conhecimento que a gente tem de soluções estruturais, a gente traz para dentro dos nossos projetos, né? Então, meio que a gente teve que escolher um calculista a dedo aí que aceitasse fazer o que a gente quisesse. Esse aqui é um empreendimento que vai ser lançado agora no segundo semestre, junto com a Rocontec, que está na rede aqui também com a gente, né? Está em desenvolvimento, todo com processos BIM, projeto complicadíssimo aí, com diversas transições. Esse é um projeto de estrutura de madeira, né, que é junto com a HTB, que é a antiga Hortif, né? Projetos populares, a gente tem muitos projetos, a gente também com o pessoal da GAS, que é parceira nossa aqui também da rede, né? A gente tem parceria em alguns projetos aí, onde a gente está fazendo um trabalho interessante, porque nós temos um escritório com 20, né, está sempre ali em torno de 25 arquitetos, e o escritório deles é do mesmo porte. Então, hoje a gente está buscando uma padronização do processo de trabalho, onde a gente consegue fazer um compartilhamento de equipe, um compartilhamento de ideias de concepção. Então, esse projeto sai realmente na mão das duas empresas, assim, está um processo bem interessante lá com o Fernando, com a Márcia, com o Fábio. Legal. Né? E aqui são alguns projetos de concepção, esse aqui é em Sorocaba, né? Recente esse projeto aqui, também vai ser lançado agora, no interior, né, de São Paulo. E a gente atua também, então, na área de retrofit, aqui um projeto que a gente fez para Porto Seguro, né, que era uma antiga indústria gráfica, que foi feito todo o retrofit para Porto Seguro instalar área de call center. São 20 mil metros quadrados nesse projeto. E a área que a gente trabalha também é um pouco de interiores, porque a gente sempre pensa assim, se não tem um negócio, tem que ter outro, né? Então, a gente trabalha nessa área de restaurante, nessa área de mercado de varejo, que é um mercado de varejo de alta produtividade, onde você tem que fazer um projeto bom e rápido e mantendo os custos. Nesse conceito também a gente fez aí mais de... Quantas WeWorks foram, Karen? Umas 20 WeWorks aí? Acho que um pouco mais de 20. Que legal. Mais de 20, né? A WeWork, em média, tem 4 mil metros quadrados cada laje aí. Todo esse processo já veio dos Estados Unidos a diretriz que o projeto devia ser feito em BIM, né? Então, foi um avanço muito grande para a gente no BIM, trabalhar nesse processo. Aqui, outro layout de escritório para Blooming Brands. E 2017 foi quando nós implantamos o BIM, né? Então, o Anderson vai falar, talvez, um pouco mais sobre isso.
né, onde a gente teve que fazer uma reinvenção praticamente aí do escritório, né, e nessa reinvenção era organizar a equipe, era organizar os processos, definir qual a atribuição de cada sócio dentro da empresa, então quais são as atribuições da Karen, o que ela faz além de projeto, o Anderson, o Alexandre, né, então Perfeito. A gente definiu muito bem isso aí, né, é um pouco da nossa equipe de trabalho aí. Legal, excelente. Portfólio bem extenso e bem diversificado, né? Vi aí que alguns projetos nós tivemos juntos aí, ali o grande ali, Warehouse, a gente fez Warehouse, a Rocotec, a gente fez toda a parte de planejamento, controle, prazo, custo, qualidade. Bacana. Tivemos aí algumas interações com vocês. Bacana, bem diversificado, né? Mercado imobiliário, mercado retrofit, WeWork, a gente teve junto também, a gente trabalha com WeWork, Legal, excelente, grande portfólio. Bacana. Então, você levantou a bola do BIM, né, transformação digital, eu queria que o Anderson Zanotto comentasse um pouco como é que vocês estão conectados com a inovação, né, em especial com a transformação digital e o BIM. Como é que está essa jornada da digitalização, que vocês são dos escritórios de arquitetura mais avançados que tem aqui em São Paulo e, obviamente, no Brasil, sobre isso. Conta um pouquinho para nós, Anderson. Como é que começou essa história de BIM, transformação digital, e vamos que vamos, muda processo... História, aula mestre, o guru do BIM vai falar um pouco agora. Falar de BIM, a gente vai ter que falar um pouquinho do histórico também, né? Esse fato de que a Karen contou, dos 25, 27 anos já de história da empresa, uma experiência vasta na parte técnica de desenvolvimento, isso é algo também que soma bastante hoje para a gente, que dá potencial para a gente conseguir desenvolver projetos de concepção com muito mais consistência e segurança. E o BIM, ele veio... Bom, quando eu cheguei no escritório em 2010, ele já era um boato, né? Ele já tinha bastante gente falando dele, pouca gente fazendo e muita gente reclamando, né? Então, a gente... era mais ou menos isso. É a ladainha do BIM, né? Então, fala, faz pouco e reclama muito. Eu fiz um curso de Revit ali em 2009, se eu não me engano. Entendi que o negócio era complicado, abandonei. Em 2012, a gente voltou a conversar dentro do escritório sobre isso. No meio daquele furacão que estava o mercado imobiliário em 2012, a gente não tinha nem condições de parar para pensar e fazer em alguma coisa, né? E isso foi algo que mudou, que o BIM fez a gente mudar um pouco também. Já vou falar um pouco disso, com essa relação da empresa com a inovação, né? A gente tinha muito uma cabeça de produtividade e a gente deixava de pensar na parte da inovação porque se ocupava em fazer o que precisava ser feito, né? E hoje a gente vê que se a gente não inovar, a gente vai uma hora parar de fazer o que precisa ser feito porque não vai conseguir mais fazer o que precisa ser feito, né? O mercado ele está andando para frente. Se você ficar parado, tentando resolver aquele problema que está ali, ele vai te engolir. Perfeito. Né? E ali em 2015, quando que a gente foi ter essa lição, né, de vida, praticamente, né? Na pior crise que eu acho que a gente passou nesses últimos tempos. Na época, eu até falei para o Alex, o escritório nasceu numa crise, eu acho que essa crise vai ser pior do que a crise que vocês sofreram em 92. Nos primeiros 6 meses, ele falou, não. No primeiro ano, ele falou, não. 1 ano e meio depois, 2, ele falou, tá aparecendo. 3 anos. O gato subiu no telhado, né? O gato subiu no telhado. 3 anos depois, realmente foi, acho que a pior crise que a gente passou aí nas últimas décadas. Mas a gente tinha um negócio muito sólido. Então, fez a gente acreditar em algo que a gente realmente pudesse criar algo para quando o mercado voltasse. A gente sabia que ia voltar uma hora, né? Não era a primeira crise que o escritório passou, podia ser a pior, mas o mercado ia voltar em um momento ou outro. Então, a gente retomou, falou,
aquele negócio do BIM lá, vamos voltar a aprender a fazer modelo, né? Um pouco aquela cabeça de que BIM era software, BIM era modelo ainda. E eu fui estudar, né? Eu pedi autorização para os meus sócios, falei, ó, se eu conseguir estudar alguma coisa aí, se vocês me derem essa oportunidade, a gente consegue fazer alguma coisa daqui a uns anos aí. Então, a gente somou as forças aí, às vezes eu ficava em casa estudando e eles me cobriam no escritório, não tinha mais sócio do que projeto na época, então não foi tão pesado assim. E o primeiro passo foi esse, viu, Bob? Estudar. Porque, certo, perfeito. De fato, o BIM, eu vou até colocar uma apresentação aqui agora, que a gente começou estudando e falou, então vamos fazer um projeto piloto, né? Então, para fazer esse primeiro projeto piloto, antes mesmo de fazer ele, a gente fez um plano de implementação. Uhum. E aí, esse plano de implementação, ele tinha lá os objetivos, tal, tudo certinho, um passo a passo de cada etapa, objetivos de cada etapa. Surgiu um primeiro projeto, né? Então, aqueles frutos que a gente estava plantando de projetos de concepção, eles ainda estavam brotando, né? Então, veio um projetinho de concepção ali em 2016, final de 2016 a gente já começou o nosso primeiro projeto piloto. Não era uma demanda de contrato, mas era uma demanda interna nossa, de saber se a gente era capaz de fazer, né? E a partir desse projeto piloto, a gente verificou que o BIM, ele é um pedacinho do pedacinho do pedacinho que é essa indústria da construção, entendeu? Então, o BIM, ele faz parte de um processo da digitalização da construção. Ele é só uma ferramenta que vai... É só um processo, né? Uma ferramenta que vai possibilitar milhões de possibilidades que a gente está vendo aí com a internet das coisas, com fabricação, com industrialização, indústria 4.0. Então, o BIM é um pedaço disso, né? E ele muda radicalmente todo o processo que a gente tem dentro do escritório e a gente vê que está mudando todo o processo de projeto na cadeia completa. Então, a gente teve que revisar desde espaço físico, distribuição e atribuições da nossa equipe, parque tecnológico nem se fala. Então, desde 2012, que a gente já estava fazendo investimento, a partir de 2016, a gente nem tinha dinheiro e estava gastando porque apostava em algo que poderia trazer um retorno, né? Então, é servidor, é software... Tanto que quando a gente fez a transição agora para o remoto, a gente conseguiu fazer a transição da equipe inteira em menos de 2 semanas para trabalhar no remoto, né? Perfeito. É só uma questão de fazer um ajuste ou outro, mas em 2 semanas a equipe inteira já estava em casa. Isso logo no início da crise. Já temos mais de 100 dias aí de trabalho remoto. E processos, né? Então, tanto processos, procedimentos e principalmente capacitação, né? Então, a gente já não faz mais um desenho, né? O trabalho no CAD ele era muito mais simples, porque se você não tivesse com muita paciência para explicar alguma coisa naquele momento, você desenhava ele mais... Você fazia um croquis mais bonito e falava assim, reproduz isso daqui no CAD. Né? Eu só copiava. Entendeu? No BIM você não tem muito essa opção, entendeu? Se a pessoa não souber construir, ela não faz. E aí, isso demanda muita capacitação, tanto de software, tanto de TI. A gente tem esse costume também de falar um pouco de tecnologia da informação, mas de parte técnica construtiva mesmo, né? Então, o que vem antes, o que vem depois, o cara senta o bloco no contrapiso ou na laje. Então, você começa a falar de detalhes que no desenho antes era uma linha, às vezes a pessoa nem estava enxergando aquele fato, né? E aí a gente começou a dar um passo de cada vez, né? Então a gente começou a utilizar o BIM para visualização, fizemos uma residência, conseguimos usar o modelo para fazer todas as renderizações, e foi assim, já tem aí mais de 3 anos, dando passos pequenos todo dia, então são quase 1000 passos dados, porque a cada dia que a gente está trabalhando, a gente dá um passo. Conseguimos aplicar no varejo, conseguimos aplicar também no mercado imobiliário. Então, nesse projeto que a gente está desenvolvendo com a Camargo Correia,
Hoje a gente tem a gente tem 10 modelos para ser coordenados, né? Então, são 7 empresas desenvolvendo 10 modelos, tem que compatibilizar tudo isso, e a gente está utilizando o modelo para extração quantitativa, foi um grande aprendizado, e recentemente o Alex até comentou desse projeto junto com a Contec, que também está aí no em redes com a gente, com a S100, a BR Capital e a Stan. Tem sido um case muito legal para a gente, porque, como a gente falou, foi um passo de cada vez. A gente começou por onde a gente sabia, né? Onde a gente sabia mais era a parte de executivo. E hoje a gente está começando a dar os passos aí no estudo de viabilidade, a gente está dando os nossos passos com a parte de estudo preliminar, então é diferente modelar no estudo preliminar do executivo, estamos descobrindo essas diferenças, criando padrões, criando diretrizes. Recentemente conseguimos também desenvolver todo o projeto de aprovação legal desse projeto, foi feito dentro do Revit, no mesmo modelo, e legal. Isso é bem legal, porque a gente já tem sobreposto no modelo todas as manchas de prefeitura, então, quero saber se está com alguma diferença, alguma coisa, só abrir a vista, está ali, né? Então, essa que é a grande questão do digitalizar, né? Ter a informação disponível, esse é o mais importante, né? Então, a gente aprendeu muito com isso nesses últimos anos, na digitalização, com essa relação de que a gente tem que dar um passo, se antecipar ao que está acontecendo, então tem que dar esse passo antes de que as coisas aconteçam mesmo. Isso foi bem interessante para a gente. Legal, aí, só uma... desculpa. Isso é um pouco do que a gente veio desenvolvendo, né? Então, todos os últimos projetos aí dos últimos 3 anos, foram 100% em BIM, e a gente teve diversas aplicações aí, e temos conseguido agora, depois de tanto tempo aí, entendendo os processos, a gente consegue discutir um pouco o que é a indústria 4.0, que aí o Alex pode falar um pouco mais, como que a gente consegue contribuir, o que a gente consegue extrair de informação, que informação é importante ter, né? Então, um pouco esse trabalho aí que a gente está fazendo. Perfeito. Deixa eu só fazer duas perguntinhas que são importantes, né? Você falou, quando veio a crise, e no momento da crise, contrariando todas as tendências, porque quem vinha trabalhando com BIM, quando chegou a crise, abandonou tudo. Vou fazer mais BIM, vocês foram no movimento contrário, né? Então, a pergunta é a seguinte, o que significou o BIM para vocês enfrentarem a crise? Certo? Foi um renascimento. Foi fundamental. Fundamental. E alimentou negócios também, né? Sim. Ele fez a gente... Desculpa, Anderson, deixa eu só... E no início de 2017, a gente já tinha feito o projeto piloto, o Anderson já estava finalizando a pós dele em BIM Manager, a gente já tinha mandado embora 70% da empresa... a gente recebe um contrato de uma empresa, de um cliente, que fazia questão que todos os projetos fossem desenvolvidos em BIM. Então, assim, foi a hora que todo mundo arregaçou as mangas e a gente nem sabia direito como que a gente ia se virar, mas fomos se virando, fomos criando os processos, criando todos os procedimentos. E, a partir dali, deu um desenvolvimento exponencial dessa parte do BIM no escritório, né? Foi fundamental essa nossa visão de investir durante a crise, para quando ela acabasse, a gente tinha, né? No fundo, a gente tinha certeza de que, quando o mercado voltasse, ele voltaria em BIM, né? Porque o mercado já dava esses sinais. Então, foi, assim, fundamental. E outro ponto que é interessante porque você diz assim, não, eu não vou investir, primeiro, não vou investir em BIM porque veio a crise, agora vai começar a jornada BIM, não vai dar porque o investimento é muito alto, eu vou gastar muito em equipamento, muito em treinamento, eu vou precisar mudar todos os processos e tal, que eu acho que também é uma grande desculpa para não se fazer as coisas, né? Então, eu queria um pouco de vocês relatassem um pouco isso, né? Então, você está no meio da crise, resolveu investir no escritório de porte, na época, um porte de pequeno para médio, né? Então, se é possível na Colônia de Sanuto, isso não deve ser algo impossível, que todo mundo diz, investimentos absurdos, e etc. e tal.
Como é que foi essa questão de, não precisa falar de número, mas como é que foi de investimentos? Possível? Eu tenho uma questão que eu acho muito importante, que era assim, a gente, né, o BIM já era um velho conhecido, né, que nem o Anderson falou, já tinha feito o curso de ferramenta em 2009, a Karen também já tinha feito, mas a gente nunca deslanchou, né, porque, ou seja, a gente já tinha essa vontade há muito tempo, mas o que acontecia? A gente no dia a dia, você está corrido lá, e eu falei assim, bom, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui vai contratar uma pessoa para implantar o BIM, e aí veio aquele receio, né? Porque existe um receio dos escritórios de arquitetura, porque, né, a gente sabe que depois vem alguém, acaba remunerando melhor essa pessoa vai embora. Então, a gente entendia que um dos sócios precisava ter domínio da metodologia, né? Precisava conhecer a metodologia. Então, aí com a crise, a gente falou assim, pô, que nem o Anderson falou, pô, tá sobrando sócio aqui. Não, vamos botar o BIM. Ótimo. Uma estratégia. Vai custar caro? Vai custar caro. Pô, o curso dele era muito caro para a gente. Mas não, a gente falou, não, vamos, a gente bota dinheiro do bolso, vamos embora. É isso aí. Legal. Fundamental também, assim, quando a gente implantou o BIM, foi já ter uma empresa estruturada em processos, em procedimentos, em treinamento. Então, assim, o BIM só se implanta em empresas que já têm essa organização. Se você passar a querer ser organizado só a partir do momento que você começa a implantar o BIM, é muita coisa para você definir em pouco tempo, né? Então, é necessário que essa organização exista, esses processos, procedimentos já estejam enraizados na cultura da empresa. Isso foi, assim, fundamental para a gente ter esse desenvolvimento rápido, né? Muito bom, excelente. Estava para fechar, estava fechado. Só para dar uma fechada, né? Então, você falou assim, o que o BIM mudou, né, no escritório? Ele mudou essa mentalidade mesmo de entender que o BIM foi uma das inovações. Então, a gente está passando agora por mais uma crise, né? E a gente já está aqui se coçando para tentar achar uma nova inovação. Então, sim. Então, você pode ver que a gente está ativamente aí na discussão da indústria 4.0 e tudo mais. E uma outra questão importante da empresa também, que é até um diferencial nosso, é que os 3 sócios gestores, né, eu, Karen e Alex, nós temos atribuições muito bem definidas, né? Então, os 3 sabem o que tem que ser feito, cada um faz a sua parte. Então, eu acho que eu me achei um pouco mais ainda nesse fluxo, né? Então, o Alexandre, ele é um arquiteto que está muito mais ali na linha de frente do estudo, da concepção, a Karen está muito no desenvolvimento, e eu me encaixei um pouquinho nesse meio aí, em como que a gente consegue desenvolver esses processos. Então, essa definição das atribuições e ter todo esse conhecimento internalizado mesmo com os sócios gestores é um dos diferenciais que a gente tem, porque a nossa participação é muito ativa, né, nos processos, né? Isso muito que a gente bom. Tem aí hoje. Legal. Ótimo. Vou pegar carona, então, no colocação dos anutos da indústria 4.0, e eu queria saber como é que vocês estão conectados com a industrialização da construção. Porque hoje a gente fala industrialização, transformação digital, tudo isso se conecta, né? E é o grande movimento que a gente tem que fazer no setor para avançar. Como é que vocês estão, Alex, trabalhando com essa questão da industrialização? Então, você sabe que na mesma época que estava implantando o BIM, né, eu estava lendo, né, tava lendo aquele livro, Homo Deus, que ele fala muito da mudança que está acontecendo no mundo, né? E aí, assim, eu perdi o sono com aquilo, né? Porque eu falava assim, nossa, o que está virando o mundo, né? Eu acordava de madrugada pensando, meu Deus, né? Esse negócio de digitalização, como é que isso vai afetar a gente aqui no escritório, né? E aí acordava de manhã, chegava acelerado para o Anderson, falava, Anderson, mas do jeito que a gente está com o BIM, vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo, né? E o Anderson, calma, Alex, ainda leva um tempo, não é assim de um dia para o outro, né? Eu falo, pô, esse monte de startup que está aparecendo, não sei o que lá, né?
E aí também fui estudar um pouquinho o livro bem interessante aí de Indústria 4.0, do Klaus Schwab, que ele também fala muito tecnicamente o que acontece, né? Então a gente começou a se preparar para esta realidade de mudança que vem, né? E a gente começou a entender que, e aí aconteceu aquilo que o Anderson falou, hoje você não pode, né, você não pode implantar um processo numa empresa e achar que agora eu vou ficar trabalhando entre 5 e 10 anos nesse processo e está tudo bem. Eu acho que isso não existe mais. Então, a cada 6 meses tem alguma coisa nova que você precisa implantar. Agora veio a pandemia, então tem um monte de ferramenta para a gente fazer, isso precisa ser rápido, a equipe tem que se adaptar rápido aos novos processos, estão vindo novos sistemas construtivos, a informação hoje é global, ela surge do outro lado do mundo, ela rapidamente chega aqui. Então, isso é uma constante, né? Isso é uma constante, né? A gente precisa se adaptar. Não tem mais essa de ficar sentado em cima do pudim lá e já investir, agora vou ficar 10 anos aqui no conforto, né? E como é que conectou com a industrialização aí? Faz a conexão com a industrialização agora. Bacana. Aí a gente começou a estudar um pouco todo esse processo de... Eu vou compartilhar aqui um materialzinho básico aqui. Bota aí. Vou só localizar aqui o meu material aqui. Ok. Me avisa aí se está na tela aí. Vamos lá. Então, o que acontece, né? A gente, quando você começa a estudar todo esse processo de digitalização, voltei um pouquinho, né, para pensar o que são os sistemas industrializados na construção civil, né? Então, isso veio forte no pós-guerra na Europa. E aí você fala assim, bom, mas o sistema industrializado que existiu naquela época, né, ele corresponde ao sistema que a gente quer hoje? Então, eu digo não, né? Por quê? Porque o sistema que vem no pós-guerra, ele é mais engessado. Então, você tem um sistema, esse sistema na Alemanha, acho que chamava W70, alguma coisa assim, e que aí você tinha o padrão lá, casas de 50 metros, casas de unidades de 20 metros, né, fazia os apartamentinhos assim, e você pegava aquilo e montava feito um Lego. Né? Então, a indústria, você que se adaptava ao design que a indústria estava te oferecendo. Aí, com a digitalização, a coisa muda um pouco. Né? A industrialização se adapta ao seu design. Tá? Então, hoje, com esse sistema que a gente tem de poder usar CNC para fazer o formato que a gente quer, de arquitetura paramétrica, de impressoras 3D, tudo isso, quer dizer, tudo isso dá muita possibilidade para a arquitetura, né? E a gente está vendo que a tendência está sendo essa, né? Não é mais um processo artesanal. Né? Então, você tem aí alguns exemplos de empresas que trabalham nesse processo, né, onde você tem o seu sistema BIM é totalmente integrado a um processo construtivo industrializado digital. Né? Então, paredes duplas de concreto, hoje a leitura ela é feita a partir de um modelo, né, isso é vetorizado, e depois isso vai para um processo de fabricação em mesas magnéticas, que o robô já coloca as formas, onde vai a tomadinha, onde vai a janela, depois isso é concretado e é levado pronto para a obra, né? Muito similar também o processo de madeira CLT, né, que são essas paredes, inclusive paredes estruturais também podem ser feitas aqui, e também a máquina vai lá, corta a janela, vai na obra e monta. Né? E a gente, para fazer esse processo, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar projeto. Então, a gente precisa começar a pensar projeto por componentes, por sistemas, por entender como é que é o método de construção e de montagem desses sistemas. A indústria, ela precisa ter um processo de design, de montagem, design, fabricação e montagem, né? Desenvolvido para que o negócio realmente se torne rentável.
Tá? Eu falo o seguinte, se a gente tivesse isso há 15 anos, quando a gente começou, quando deu o boom dos estúdios, né, as unidades de estúdio residencial, que a gente faz até hoje muito, eu acho que você poderia ter dobrado, pelo menos, a produtividade de tudo que foi lançado nesse período, né? Então, se a gente já tivesse BIM e processo de industrialização, então eu acho que o momento de mudar é um pouco agora, né? Porque a gente está vivendo essa questão da pandemia, da quarentena, e a sociedade está revendo, né, está querendo se reinventar, então a gente vai, né, tá se questionando as unidades muito pequenas. Então, qual é o tamanho de unidade, né? Então, a gente vem estudando o que deve ser o futuro, tanto no mercado residencial como no mercado corporativo. Eu acho que o corporativo vai se reinventar agora um pouco, inclusive é interessante porque essa semana um cliente meu está me pedindo um projeto que ele vai fazer numa laje, ele está procurando laje entre 600 e 900 metros quadrados, AAA, que ele vai fazer um produto diferente que não existe no mercado. É uma coisa nova, a gente está fazendo esse estudo para ele, então esse mercado vai se reinventar do AAA. Tá? Inclusive, alguns locatários falaram assim, não, esse tipo de produto, né, eles estão meio com receio de colocar lá dentro e outros estão aceitando. Mas é o que eu falo, sempre vai se reinventar. Hoje tem edifício comercial que está virando hospital. Então, a gente fez aí um estudo, como é que funcionaria um mercado industrializado, residencial, flexível, não repetitivo, com todos os conceitos que a gente usa hoje no projeto. Então, a gente usa conceitos, por exemplo, a gente precisa ter variáveis, a gente precisa poder juntar as unidades, a gente precisa ter flexibilização do tamanho para poder fazer o esgotamento de áreas, né? Então, aqui a gente desenhou um produto que possa ser industrializado, tanto no concreto como na madeira. Perfeito. E é um produto que ele pode ser parametrizado. Então, o que é um produto parametrizado? É você, rapidamente, o seu cliente liga e fala assim, olha, eu tenho um tamanho de terreno tal, eu preciso de um produto que tenha 70% 2 dormitórios, 30% 1 dormitório, ainda tem essa questão da pandemia, tem que atender home office, não tem que atender home office, então a gente tem esse produto desenhado. E os pontos onde a gente flexibiliza, né, o produto são esses pontos azuis. Então, por que isso? Certo. Porque se você pensar friamente, os layouts de cozinha e de banheiro, em 90% dos empreendimentos, eles são semelhantes na disposição dos acessórios. Por exemplo, o banheiro, né? Então, você tem o banheiro, ele tem 2,40 de largura, tem 2,50, tem 2,70, tem 2,74... e nessa variável, onde você ajusta o seu banheiro. E toda vez o arquiteto chega para a Karen lá e fala, Karen, quanto que vai ser a distância de tal a tal? Isso pode ser parametrizado, isso hoje com o BIM, com as ferramentas, você parametriza isso é automático, o cara não precisa mais ficar perguntando como é que é. Perfeito. Né? Então, essa é a proposta desse trabalho. Essa é a ideia, entendi. Proposta. O que a gente está fazendo, na verdade? A gente está se falando de arquitetura paramétrica, que se você digitar no Google, vão aparecer algumas obras inacreditáveis, como o Metropol, e aí você fala, isso é impossível aqui, né? Mas aí a gente tenta olhar um pouco como a Fórmula 1 faz, né? A Fórmula 1 traz inovações que depois elas vêm para a indústria automobilística. Ao longo de anos, né? Então a gente pega, tá bom, então o que a gente pode aproveitar dessa arquitetura paramétrica e trazer para a nossa realidade do dia a dia, né? Então esse é o conceito que a gente vem estudando. E como que a gente pode, no futuro, integrar tudo isso na rede de construção? A gente pode integrar com um sistema digital de vendas, né? Pô, tem gente comprando apartamento né, apartamento sem ir no stand, né, o cara está comprando pelo celular. Então, como é que eu estudo isso? Tá bom, eu posso ter um banco de dados, esse banco de dados, o cara vai lá, escolhe os tipos de materiais, acabamentos, o tipo de apartamento que ele quer,
e o sistema, através do banco de dados, já monta para ele todo um... isso custa tanto a mais, o apartamento vai ficar assim, você já visualiza, né? Então, é um conceito que a gente imagina que a gente está partindo para isso, né? E aí a gente... Aí você está juntando transformação digital e industrialização, né? Você joga uma moeda, sai transformação digital. Caiu, girou do outro, ela cai industrialização. É a mesma coisa. É tudo porque está tudo integrado, né? Construção 4.0, exatamente. Está tudo esse integrado. Esse aqui é corporativo? Esse é um corporativo que a gente está fazendo, junto com a HTB, que também está estudando esse processo industrializado da madeira. Né? Eles têm por trás aí uma empresa de madeira também. Com participação do CTE, né? Com participação do CTE, inclusive na área de sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso. Exatamente. Onde a gente busca essas soluções flexíveis. Então, a gente estudou algumas opções aqui para várias opções de tamanho de terreno, como a gente pode implantar, e a gente tem um sistema misto. Então, a gente tem um core de concreto e as lajes são todas de madeira, lajes, pilares, vigas, todos de madeira, né? Então, aqui é o sistema, né? O que eu falo que nós, arquitetos, precisamos começar a estudar os projetos por sistemas, entendendo como é que você vai ter um processo de fabricação e montagem, né? Depois vai entrar uma empresa, vai detalhar essas peças todas que a gente está propondo, vai calcular do ponto de vista estrutural, da resistência e tudo mais, né? E o quão flexível você pode estar com esse sistema na hora de desenhar fachadas. Então, você tem o mesmo sistema, você muda a fachada. Você tem esse sistema num processo BIM, você tem uma rapidez para calcular o custo dessa obra. Aqui os pilares são diferentes. Quanto é o pilar? O pilar custa o dobro. O pilar custa o dobro desse outro aqui. Na base aqui tem uns pilares em V. Então, né, tem umas variáveis. Essas variáveis, elas são facilmente identificadas. É muito rápido, né? Porque qual é o problema? Você não pode esperar mais 4, 5 anos para receber um apartamento que você compra, que é o que acontece hoje, né? O cara compra apartamento para o filho, quando recebe o apartamento, o filho já está grande, né? Já não pode mais brincar no parquinho. Então, vai sobrar para os netos, né? Pois então tem que acelerar esse processo de produção, né? É legal. Interessante aí que você fez uma integração bacana entre transformação digital e industrialização, e algo interessante, né? Porque industrialização, eu vejo às vezes alguns paradigmas, né? Não, tem industrialização, mas tem que ser em pré-fabricados de concreto. Não, aí o cara do não, tem que ser em metálica, aí tem que ser em madeira. Gente, só o exemplo que você deu aí, certo? Core de concreto, né? Vários elementos em concreto, o resto em madeira, o resto metálica. Essa combinação, essa generosidade, nós temos que trabalhar a industrialização. Hoje a industrialização, os grandes movimentos de industrialização da construção no mundo mostram isso, que é uma combinação de vários sistemas construtivos em benefício de um resultado final, né? E não de o pensamento enclausurado, fechado, como você colocou. Que a gente ainda está... Exatamente. Muito fechadas, né? Agora a ideia é a industrialização aberta. Show de bola. Olha aqui, que viagem, hein? Que viagem bacana, histórico da empresa, BIM, industrialização, uma verdadeira aula sobre modernização da construção, transformação digital e industrialização. Então, a gente deu uma olhada bacana dentro da Cronozanuto, diferenciais, quais são... Agora, para dar uma fechada na nossa conversa, que está muito agradável, muito inspiradora, muito didática, muito conteúdo gerado aqui, vocês estão dentro da rede, certo? Como um escritório de arquitetura ali. E olham os outros players, tem construtora, tem incorporadora, tem fabricante, tem sistemista, tem empresa de transformação de tecnologia digital. Agora, de forma sintética, né? Como é que, se vocês olhando isso, assim, como é que a gente impulsiona o movimento de transformação digital e industrialização do setor como um todo, pensando em todos os elos da cadeia produtiva? Que gargalos existem e o que vocês sugerem como caminho para
implementar, para a gente exponenciar a digitalização e a industrialização? Respostas rápidas, objetivas, um pouco de filosofia. Vocês são mentores agora, vocês vão fazer mentoria para a cadeia produtiva. Quem começa? A dama começa. Você faz uma pergunta dessa. Faz uma pergunta dessa de FUVEST e dá uma linha para responder, é complicado, hein? Claro, a capacidade de síntese é a grande. Eu passo. Isso, vai o Anderson. A dama vai complementar, ela só vai dar o lacinho cor-de-rosa no final aqui para ficar bonito. Anderson, e aí, caminhos? É um tema complexo, Bob. Eu acho que a primeira coisa é dar o primeiro passo, realmente. Acho que as pessoas elas são muito ansiosas e elas estão querendo sempre ter o tudo antes de ter um começo, entendeu? Então, começar dando os primeiros passos, porque se a gente for começar a olhar de forma holística mesmo tudo que acontece, a gente vai ter que mudar até a forma com que as obras são financiadas, para que realmente aconteça, entendeu? Então, se não é possível a gente mudar todo o sistema logo de uma vez, eu acho que a gente tem que fazer nosso papel e tentar mudar aos poucos. Então, nós na Cronerizando estamos fazendo o nosso papel, estamos digitalizando o nosso trabalho, estamos possibilitando nossas novas formas, né? Eu acho que cada um da rede da construção tem que dar esse primeiro passo de se capacitar e estar preparado para essa nova realidade. Legal. É o famoso pensar globalmente, agir localmente. Pô, perfeito. Né? Você conseguiu sintetizar. É isso aí. Alexandre, caminhos. A gente, assim, que eu falo, outro dia achei muito interessante que um dos participantes aí, algum dos eventos aí, eu já não me lembro quais, Bob, porque eu participei de tantos aqui da construção digital, que um dos participantes, acho que foi o cara da Terra Branca, ele falou, olha, lá na Holanda eles adotaram o conceito de não usar a palavra não, né? Eu acho que era na prefeitura, acho que era na Dinamarca, não sei, né? Fazer design, de coisas diferenciadas. Exatamente. Olha, vamos fazer o seguinte, não vamos mais falar não, vamos falar sim, ao invés de não. E eu acho que achei isso muito legal, exatamente. Porque a primeira coisa que você fala assim, vamos fazer um prédio de madeira? O cara, não. Né? Então, não, peraí, vamos pensar, cara, o que é um prédio de madeira hoje em dia? Aí você vai começar a ver que mundialmente o mundo está se reinventando, né? Isso tem a ver com todo o conceito de sustentabilidade, né? Com a questão da velocidade, a sociedade hoje é muito ágil, né? Então, eu acho que essa é a diferença, é mudar a mentalidade, é mudar a cultura, é analisar um pouco o que está acontecendo no mundo, né? Que nem eu falei, para mim o clique foi assim, li aquele livro lá, perdi o sono à noite e falei, não, nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão nós vamos cair fora, nós vamos ficar de fora dessa brincadeira toda. É isso aí. Né? Então, é mudança de cultura, é mudar a cabeça, clicar a chavinha, cultura, coragem. Mudar mindset, e dizer sim, parar de dizer não, sim. Não. E acho que Karen, você vai dar agora... um item muito importante dessa cadeia, eu acho que é a formação dos nossos profissionais, sejam arquitetos, sejam engenheiros, né? Eu acho que tudo começa numa formação adequada. Então, toda essa parte, tudo que a gente está falando aqui tem que começar na universidade, né? Seja em que área que for, porque hoje, nós, como empresários, a gente recebe arquitetos de várias universidades e que acabam tendo uma formação muito deficitária mesmo, que acabam tendo que se capacitar na nossa própria empresa. Isso todo mundo passa por isso, né? Então, eu acho que essa questão da formação, de começar com essa parte da industrialização, da transformação digital já nas universidades, fundamental para a gente ter profissionais mais capacitados e poder se desenvolver mais com relação a esse tema. Esse é um ponto importante, viu, Bob? Esse descolamento, né, da academia com o mercado é um ponto que
que pesa bastante para a gente, assim, conversando outra vez com o Lúcio Soibelman, né? Ele falando como que é o mercado nos Estados Unidos, você vê quão conectados são as duas coisas e quanto isso dá certo. Acho que isso é importante a gente tentar trazer para cá, né? O Alex fala, pô, mas você quer dar aula? Eu falei, pô, eu quero, um dia eu quero dar aula, né? Porque não é para ganhar dinheiro, mas eu já faço isso hoje em dia. Se eu fizer isso e ainda ganhar alguma coisa, tá ótimo. Vocês acabaram de dar uma aula sobre empreendedorismo, sobre arquitetura, sobre transformação digital, sobre BIM, sobre industrialização. Nós somos geradores de conteúdo, vocês são. Tudo isso. Impressionante. Vocês não têm noção das coisas que vocês... Foi uma verdadeira aula. Então, é isso. Fechamos. Pensar globalmente, agir localmente, aprender a dizer sim, mudar mindset e se capacitar, e estudar e fazer chegar nas universidades para a gente fazer um setor da construção civil melhor e mais socialmente justo, ambientalmente responsável e produtivo, né? Ter orgulho da arquitetura brasileira, da construção brasileira, que tem um papel relevantíssimo na economia, principalmente num país nosso, né? Com tantas desigualdades e com tanta coisa por fazer e por se transformar. Fantástico esta conversa, genial, fiquei muito feliz, aprendi muito, como sempre. Então, gostaria de agradecer a Alexandre Kroner, a Anderson Zanutto e a nossa dama, Karen Kroner, pela brilhante entrevista de hoje. Ok? Então, como sempre, a gente termina como um namastê. Foi bem legal. Namastê. Agradecimento. Valeu. Obrigado. Obrigado.